Você gostaria de saber a verdade nua e crua sobre entrar na área de Data Science? Tem vários vídeos aqui no canal onde eu falo sobre os passos que eu daria para entrar na área. Mas tem vários comentários de vocês aqui também, me perguntando algumas coisas relacionadas ao tema, então aqui nesse vídeo eu gostaria de fazer diferente. Eu vou trazer algumas verdades que estão escondidas por aí, que outros profissionais não te contam, então baseado na minha experiência e no que eu tenho visto do mercado, eu vou te trazer essas verdades. Eu sei que muitos de vocês aí vão discordar de alguma ou outra aqui, e já deixa nos comentários caso você discorde ou concorde com as verdades que eu vou te trazer aqui. Se você chegou agora, se inscreva no canal que é de graça, eu tô trazendo cada vez mais vídeos aqui que podem influenciar positivamente na sua carreira. Então se inscreva que é de graça. E além disso, esse aqui é um livro escrito por mim, feito para você que acompanha aqui o canal. Então aqui você vai ter não só esse tipo de dica, esse tipo de verdade para entrar na área de dados, mas muita coisa técnica também que você precisa saber para ter sucesso na área. Então hoje é o melhor livro para migração da área, principalmente falando aí do mercado brasileiro. Passando meu merchan agora, vamos lá. A primeira verdade é que a plataforma ou o curso que você escolhe para entrar na área, ele pouco importa na maior parte dos casos. Eu tenho muito inscrito que vem aqui no canal e começa a me perguntar, a formação tal é melhor do que essa e quer que eu faça uma comparação entre as formações e se uma formação específica é boa ou não. E é o seguinte, principalmente para você que está entrando na área, praticamente toda formação assim decente que tem aí na internet, ou online, offline também, ela vai cobrir os pontos iniciais que o analista, o cientista de dados, precisa trabalhar ali no dia a dia. Claro que vão ter diferentes formas de ensinar esse conteúdo, vão ter formações com conteúdo mais completo do que outras, algumas formações com um pouco mais de nome do que outras, mas no fim das contas elas pouco importam se comparadas com outras variáveis, por exemplo, a experiência que você está adquirindo ao resolver projetos reais da vida real. Então vejo o pessoal discutindo se uma formação é melhor que a outra, eu acabo até recomendando uma específica aqui no canal, que é da Google, pelo Coursera, pelo preço, pela facilidade, porque você pode testar 7 dias e tudo mais, então eu acabo falando mais dela aqui no canal, e pelo nome Google também, mas formação nenhuma vai te trazer assim, uma credencial que vai te colocar na vaga dos seus sonhos, somente pela credencial que você pegou ali, pelo certificado que você pegou. Ou seja, cara, isso é muito menos relevante do que você realmente aprender sobre as ferramentas. Por isso que eu acabei insistindo em fazer um livro, escrever um livro muito antes de fazer qualquer formação aí. Eu sei que muita gente me pede formação aqui pelo canal, eu sei que em muitos casos, para muita gente, é mais fácil você absorver o conteúdo, então assim, não é que eu tô recomendando que você não faça nenhuma formação. Escolhe uma que você vai mais com a cara, essas daí que eu recomendo, vou deixar no link na descrição, elas acabam sendo bem úteis, muita gente gosta delas, porque essa da Google, porque são duas, né, tem uma mais avançada, uma mais introdutória, elas são bem legais porque você consegue fazer esses 7 dias de graça e ver ali o conteúdo, você pode inclusive copiar o que eles têm de conteúdo e pesquisar por conta própria depois, e você vai acabar pegando a grade deles e aprendendo. Mas o ponto principal aqui dessa verdade é, cara, isso interessa muito pouco para sua carreira. Nenhuma empresa vai chegar em você e falar, não, vou contratar essa pessoa aqui porque ele fez o curso lá da Google ou da Azure, sei lá, o curso que seja aí que você escolheu. Isso não vai mudar muito aí na sua realidade. O que pode mudar é o que você vai aprender, é o que você vai executar. Isso tem muito a ver com a segunda verdade, é que o portfólio, isso sim, pode te ajudar na hora de aplicar para uma vaga, não só pelo portfólio em si, que você consegue colocar ali no seu LinkedIn, no seu currículo, mas também porque o portfólio vai te dar condições, para você que não tem nenhuma experiência em empresa nenhuma, vai te dar condições de ter uma experiência, de criar uma experiência ali que você pode inclusive comparar muito com experiência profissional, porque é um projeto real ali que você escolheu fazer, e não importa também o tema que você escolheu, não importa a indústria, nada disso. E na maioria dos casos, pelo menos que eu vejo por aí, as empresas estão procurando o profissional que tem capacidade de analisar, passar por cada etapa ali da análise daqueles dados, e também tem a condição de entender como é que uma indústria funciona. Então assim, você não tem que ficar tão preocupado assim, qual indústria especificamente eu tô e tal. Claro que assim, você pode aplicar para as vagas que tem mais a ver com o seu gosto. Mas o ponto aqui do portfólio é muito mais para validar como é que você utiliza as ferramentas técnicas e combina isso com o negócio. Então isso sim pode fazer grande diferença. Muito mais do que a certificação lá da formação que você vai pegar. Outro ponto legal dessa Google é que essa introdutória, todas as duas você gera um portfólio, o trabalho final dessas formações, você gera um portfólio, e a introdutória, o legal é que você pode escolher o tema, então é melhor ainda porque você
pode falar de um tema específico que você gosta aí, de um assunto que você gosta, você vai gerar, então, uma análise, um portfólio relacionado com esse tema, cobrindo cada uma das etapas aí necessárias que geralmente as formações passam pra gente. A terceira verdade é, você tem que começar a trabalhar com dados, a se acostumar com dados no seu dia a dia, muito antes de pensar em transição. E aqui vão alguns motivos. Primeiro deles, a parte emocional mesmo. Eu vejo que muita gente quer fazer a migração e entende isso como se fosse um sistema binário quase ali. A pessoa, ou ela tá trabalhando com outra coisa, ou ela está trabalhando com dados. Não é bem assim. Tem uma transição que é uma coisa muito mais natural, que tende a acontecer, aconteceu comigo, inclusive, sem eu perceber, eu estava trabalhando com dados ali no dia a dia, e aí eu me apaixonei pelo assunto e acabei, assim, até criei o canal pensando nisso também, numa época que eu estava trabalhando com poucos dados, e aí eu estava sentindo falta disso, e comecei a trazer esse conteúdo aqui na internet. Ou seja, a transição, geralmente, ela é muito mais natural do que você imagina. Então não é a partir daquele momento que você fez a formação, você é um analista de dados ou você é um cientista de dados. Não é um tipo de certificação que nem a gente pega quando a pessoa se torna um médico, por exemplo. Ela tem a formação, ela tem que finalizar ali a formação para ser chamada de médico. Um engenheiro é a mesma coisa, um advogado é a mesma coisa. No caso dos dados, não é bem assim. Eu posso muito bem, sem formação nenhuma, falar que eu sou um analista de dados. Uma pessoa com formação da Google pode ter esquecido o assunto todo ali, ou tá trabalhando em uma vaga que não tem nada a ver com dados, e não vai ser chamado de analista ou cientista de dados dentro daquela empresa. Ou seja, foca muito mais em começar a se acostumar com esses dados. E aí você vai ter condições de fazer uma transição muito mais sólida na sua carreira. Segundo ponto relacionado a isso é, cara, se você começa a trabalhar com dados, isso vai te dar uma chance maior de ter exposição aos tipos de problemas que os analistas, cientistas de dados resolvem no dia a dia. E, obviamente, isso vai te dar uma chance de, inclusive, ver se isso é para você. Eu vejo muito profissional, inclusive a maior parte das pessoas que falam eu quero migrar para a área, quando a pessoa começa a ver a realidade das coisas, porque assim, a gente tá num boom, a gente tem que entender que a gente tá num boom aí de migração, tá chamando a atenção não só a parte de inteligência artificial, machine learning, isso tem chamado a atenção demais, mas as vagas de analistas de dados em geral estão crescendo bastante, porque as empresas estão entendendo que isso é muito relevante para elas. Cara, se você começa a trabalhar já com dados no seu dia a dia, começa a entender os problemas que uma empresa precisa resolver e como é que você consegue resolver isso utilizando os dados, o conhecimento dos dados, mesmo que seja ali mais básico, o que a gente julga como básico, que é Excel e tudo mais, mas que você resolve grande parte dos problemas do dia a dia, isso vai te dar condição de ter erros e acertos dentro da área. E aí você vai saber se você gosta ou não, se você quer continuar na área ou não. E além disso, um ponto 3 bônus aí é que dentro da empresa, muita gente tem oportunidade de crescimento e de mudar para uma vertical relacionada a dados a partir desse tipo de transição mais natural. Ou seja, a pessoa está trabalhando com outra coisa e aí ela vai tendo mais exposição, oportunidade de tocar alguns projetos relacionados com dados e aí o profissional acaba mudando, migrando sem perceber. Que foi o caso que aconteceu comigo. Eu fui migrando e a coisa foi indo lá dentro da Uber. E aí a coisa foi indo, me apaixonei pela parte de dados e acabei, hoje eu tenho até o canal falando sobre esse assunto, pelo tanto que eu gosto do assunto. Dê mais oportunidades para o que você tem hoje, não fica pensando somente no futuro, criando planos, é importante, mas foca no que você tem hoje. Como é que você consegue utilizar dados, que seja qualquer ferramenta dessas que a gente fala aqui, desde Excel, Python, SQL, o que você consegue acessar? Você consegue, hoje já tem acesso, se você não trabalha com dados ainda e trabalha em alguma empresa, você tem acesso aos dados da sua empresa, você sabe como é que eles funcionam lá dentro? Você já tentou pedir acesso, pedir permissão para trabalhar na parte de SQL, pelo menos para pegar esses dados da empresa e começar a trabalhar com eles? Você já buscou algum projeto no seu dia a dia que pode ser resolvido através de análise de dados, e aí você tentou falar com o seu gestor para tentar resolver esse projeto dessa forma? Porque isso sim é uma transição mais saudável. E aí você vai pegar o gostinho do que é trabalhar com dados e, cara, isso daí vai te dar muito mais condição de crescer dentro da área. Quarto ponto é, não tenha medo da inteligência artificial. Quando eu falo isso, é pela quantidade de perguntas. Até eu mesmo, por um tempo, ficava me questionando, cara, será que a inteligência artificial, depois que a gente viu o lançamento do GPT e tudo mais, e aí o crescimento, tanto que foi rápido ali a mudança de uma versão para outra, e tanto que ela evoluiu, se comparado com a anterior, a gente ficava pensando, e ainda é uma incógnita, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer daqui 5, 10 anos. Mas não tenha medo da inteligência artificial, vou te dar os motivos aqui. Primeiro que, cara, se realmente a inteligência artificial substituir o trabalho de um analista, cientista, alguém que trabalha com dados, ele vai substituir praticamente todo outro trabalho aí relacionado com utilizar a cabeça que a gente conhece no mercado atual. Porque a análise de dados, ela é uma das áreas mais complexas no sentido de
combinar execução de atividades mais técnicas com conhecimento do negócio e também com uma parte mais matemática, ou seja, essa combinação ela é muito única para a parte de dados e isso deixa ela muito mais complexa comparada com outras áreas, e além disso, se tem alguém desenvolvendo essas inteligências artificiais, essas pessoas, grande parte delas, estão trabalhando com dados. A forma que uma inteligência dessa funciona, utilizando desde o machine learning até o desenvolvimento mesmo da própria ferramenta, cara, isso está muito relacionado com o dia a dia de um analista, de um cientista de dados. A pessoa que está por trás, as pessoas ali que estão por trás da criação e da evolução dessas ferramentas, elas trabalham com dados. Então talvez até o foco desses analistas, cientistas, vai ser muito mais de treinarem uma máquina para ficar cada vez mais sofisticada do que de realmente ficar fazendo coisa manual que, cara, um robô hoje consegue fazer. Eu falo muito sobre isso aqui no canal. Por que essa parte de ficar codando e achar que ao aprender uma linguagem, um Python aí, você vai tá preparado para o mercado, não é bem isso. Porque a inteligência artificial realmente, ela tá evoluindo, tá substituindo cada vez mais algumas partes das tarefas aí desses analistas, cientistas, mas assim, a cabeça por trás delas tá muito conectada aí com o trabalho do dia a dia de um analista, cientista de dados. Então, por isso, a importância de você saber que você tem essas combinações aí dessas três coisas principais, que eu sempre falo que é um dos conceitos que eu mais trago no canal, porque realmente é muito importante. Aqui no livro tem isso também. Você vai no começo do livro, já começa a falar dessas três esferas. Então aqui, ó, não dá para ver direito aí, mas ó, eu já falo das três esferas e comento sobre a importância de cada uma delas. Então basicamente você tem intersecções ali, mas em resumo você tem uma parte mais técnica, de programação, de saber ali, a parte da computação que a gente chama, né? Então a parte de criar um código ali e executar aquilo que você tem que fazer. Segunda parte é uma parte mais matemática, então você conhecer conceitos de estatística, matemática em geral, para resolver problemas utilizando dados, porque o comportamento das coisas em geral tende a ser muito diferente quando você tem um volume maior de dados, de linhas, por exemplo, se comparado com uma ocorrência. Então você tem que parar de usar um pouco, a empresa em geral, né? Tem que parar de usar um pouco o gut feeling e passa a utilizar os dados para analisar o que está acontecendo e entender realmente e resolver o problema de uma forma diferente. E o terceiro ponto é o conhecimento do negócio. O negócio, o que eu falo aqui é a indústria. Então, você conhecer o que você quais são os problemas reais daquela indústria, as métricas principais, o que tem que ser resolvido, quais são as tendências, que problemas os usuários têm. O que essa empresa está buscando? É ter mais eficiência? É ter um crescimento mais rápido? E como é que o analista, o cientista, pode tocar nessa parte e ter ou um modelo preditivo, ou tentar resolver, através de análise exploratória, o que está acontecendo dentro da empresa e melhorar a indústria como um todo. Então, a combinação dessas três coisas, se você tem isso na cabeça, que você tem que conhecer, ficar cada vez melhor nessas três coisas, cara, o seu medo de inteligência artificial tende a ficar muito menor, porque você sabe que é uma questão de ir se adaptando e utilizando a inteligência artificial ao seu favor, que é o que eu tento fazer aqui no dia a dia. Tanto no meu trabalho, cara, eu utilizo para várias coisas aí que eu tenho no meu dia a dia, principalmente para trabalho mais manual, eu utilizo já para tudo. Cara, desde enviar um e-mail, dependendo da análise que eu tô fazendo, eu utilizo também. Aqui para os vídeos também, cara, para organizar minhas ideias, eu passo por um chat GPT aí até para filtrar o que é mais interessante, para fazer um pitch de alguma coisa, por exemplo. Então, assim, a gente tem que começar a entender que essas ferramentas vieram para ajudar a nossa vida. E eu sei que a população vai ficar dividida aí em alguns grupos. Eu vou dividir em 3 grupos aqui para facilitar. Você tem um grupo de pessoas que são adeptas a isso, elas vão aceitar e vão falar, cara, que maneiro. Se eu era um Danilo ali, ou um João, ou a Maria, versão 1.0, com essa ferramenta aqui, cara, se eu tiver acesso a esse chat GPT, eu sou uma versão 2.3.0. Eu sou um profissional novo, eu consigo resolver mais coisas, eu consigo fazer tudo mais rápido. O segundo grupo é formado por profissionais que não têm ideia do que está acontecendo. Eles não estão nem vendo tendência nenhuma, nem sabem nem o que é chat GPT, ou sabe e nem tentam utilizar, e eles acabam ficando para trás. Obviamente, eles vão ficar mais obsoletos. Se isso é realmente uma tendência que está mudando o mercado, você concorda comigo, cara, que se... Vamos fazer uma comparação aqui. É mais ou menos quando o computador foi lançado de forma mais escalável aí, que todo mundo começou a utilizar computador no dia a dia para trabalhar, o cara que ficou para trás e falou, cara, esse negócio de computador aí, ou viu o que era e não queria nem saber como é que funcionava, esse profissional ficou para trás. Hoje um profissional desse não consegue resolver nada. O cara que mexia com contabilidade antes, se ele fazia tudo ali nas planilhas manualmente, utilizando calculadora, você chega no Excel hoje, você resolve muito mais em muito menos tempo. E aí, obviamente, a empresa que mantém esse cara que ficou ali, que ficou para trás com conhecimento obsoleto, porque não sabia que existia, ou porque viu que existia e não deu muita moral, esse profissional aí
a empresa certamente ficou com profissionais mais novos ali, que estavam, não de idade que eu tô falando, mas profissionais que estavam mais renovados no sentido de conhecerem ferramentas mais atuais. O lançamento do Excel, cara, tem até uma propaganda aí, depois eu posso até colocar aqui no canal, mas o lançamento do Excel... What is this? É incrível. It's Microsoft Excel. Elevador e tudo mais. É bem legal pensar que, cara, antes daquilo, esse conceito de planilha não era assim, se existia alguma coisa, ninguém conhecia, devia ser um nicho muito pequeno. Então eu vejo uma coisa muito parecida acontecendo na inteligência artificial, só que de forma muito mais ampla, porque qualquer área hoje pode ter algum benefício que sejam, geralmente são vários benefícios da inteligência artificial. Com um exemplo aí do ChatGPT, que é o exemplo que a gente mais cita aqui, que a gente mais vê por aí, cara, já melhora assim a vida de qualquer área que você pensar, qualquer vertical, qualquer coisa que você faz no dia a dia, você pode pelo menos cogitar utilizar o ChatGPT para fazer alguma coisa. Por exemplo, você vai marcar uma viagem, você pode utilizar ao seu favor para te organizar e organizar o seu dia a dia, seus próximos dias na viagem. Ele vai fazer toda a pesquisa e tudo mais. Então, assim, para tudo que você vai fazer, cara, tem alguma forma de pelo menos você cogitar se tem a ver ou não utilizar o ChatGPT. Não é que você tem que utilizar, mas pelo menos cogitar, pensar onde. Oh, se eu fizer isso no ChatGPT, será que o resultado vai ser mais rápido ou melhor? Ou os dois? Então é uma coisa para a gente começar a pensar no nosso dia a dia. E o terceiro grupo é formado por profissionais que estão vendo a coisa evoluir, estão vendo a inteligência artificial, estão vendo as ferramentas surgirem, mas negam, falam que aquilo ali não... Tipo, o cara cria um bloqueio, eu não sei o que passa na cabeça da pessoa. E eu espero não chegar nesse momento em nenhum tipo de inovação, mas acaba que... Eu sei que tem muito a ver também com a maturidade da pessoa, o tempo que ela tá no mercado, até a idade também acaba influenciando nisso, mas eu espero não ter tanto isso aí. Eu tenho um pouco com rede social em geral, então eu ainda prefiro conteúdo mais longo, consumir conteúdo longo do YouTube, ou do Netflix, que seja, ou Amazon Prime, do que TikTok e Instagram. Então tem inclusive o Instagram fica bem parado lá. Eu sei que tem uma tendência, e eu entendo que ela tá acontecendo, eu entendo que eu tô, tipo, até bloqueando o meu crescimento aqui do canal por não postar tanto mídia mais curta, mas eu tento trazer uma coisa mais... Cara, um vídeo desse aqui, por exemplo, não daria pra fazer em 1 minuto, ou 30 segundos, como muita coisa tem por aí. Mas voltando pra inteligência artificial, graças a Deus eu tô bem aberto a ela, inclusive eu... Pensando naquele ponto de que a gente não tem que ter medo dela e sim utilizar ela a nosso favor, isso tá muito certo pra mim. Mas eu vejo muito profissional que ainda fica negando que aquilo existe, fica afirmando que, cara, ela erra muito e fica focando em falar que ela erra. Fica focando em falar que ela nunca vai ser ou que ela não faz ainda uma determinada coisa. Mas, cara, é questão de tempo. Tem, sei lá, poucos anos, tem nem 5 anos que a gente tá falando disso, assim, de forma mais, tipo, ampla, mais geral, que tá todo mundo usando. Então pensa só, daqui 5, 10, 15, 20 anos, como é que as coisas vão estar? E talvez você tá me assistindo aqui, você vai estar trabalhando ainda, não é? Você tá querendo entrar em dados, não é pra sair daqui, tipo, 2 meses, daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos. Então, a ideia aqui é muito mais de, cara, tá aberto ao que tá acontecendo. Se você estiver nesse grupo, eu acho que é ainda pior do que o grupo 2, porque, cara, você vai ter uma vida muito mais... Você vai saber o que tá acontecendo, você tá vendo a tendência, e você preferiu negar e não se abrir para aprender a ferramenta. É muito melhor se você aprende a utilizar, e mesmo que você não acredite, ou você tenha algum bloqueio, cara, aprende assim mesmo. Porque pelo menos aí, se eu tiver certo no que eu tô falando aqui, você não vai se arrepender no futuro. Você teve a sua opinião, mas você foi precavida. Você foi lá e aprendeu, você sabe para que serve cada uma, você sabia como é que utilizava, você continuou fazendo as análises do jeito que você costumava fazer, utilizando as ferramentas que você costumava, mas você preferiu aprender também sobre o que existe de novo. Então você não perdeu, pelo menos você aprendeu alguma coisa, você não ficou para trás. E a última verdade aqui, talvez uma das mais importantes dessa aí, porque é uma coisa mais geral que acontece com todo profissional que eu conheço, que passa pela área de dados, são os desafios emocionais que você vai ter que passar. Não tem jeito de um profissional que realmente está crescendo na carreira, está aprendendo, está conseguindo resolver problemas ali das indústrias, crescendo dentro das empresas, não tem como esse profissional ter só a vitória. Ter só, tipo, pelo menos não conheço ninguém, cara. Só se você for um gênio aí que não erra nunca. Todo profissional que eu conheço, que trabalha com dados, vai ter altos e baixos. A carreira é isso aqui, ó. Altos e baixos. Então você vai conseguir resolver problema, tipo um problema que você se dedicou a resolver 1 hora ali, vai ter hora que você não vai conseguir resolver, vai ter momento que você vai ter um feedback muito positivo da empresa que você tá, ou de um projeto, ou de uma entrevista de emprego, aí você vai estar em momento de alta, vai ter outro momento que você vai estar em momento de baixa. Cara, você tem que entender que é isso aqui, ó. Só que é igual quando você tá olhando aí bolsa de valores ou cotação de dólar, sei lá. Se você olha o gráfico 5 dias, 1 dia, você vai ver uma bagunça, vai ver isso aqui. Se você começa a ampliar esse gráfico e começa a olhar 6 meses, 1 ano, 5 anos,
você vai começar a ver uma tendência geral. Então, por mais que ele faça isso aqui no dia, 5 dias, se em 6 meses, 5 anos, você tá fazendo uma curva para cima, cara, você tá crescendo, concorda? Você tá, tipo, subindo, descendo, subindo, descendo. Só que se a tendência geral tá indo para cima, aí é isso que importa no fim das contas. É o longo prazo. Mas o que isso significa? Significa que, cara, resultado não vai vir em 5 dias. Você vai ter que levar um monte de não. Você vai ter que levar um monte de não em entrevistas de emprego. Talvez você pegue um emprego porque a empresa está reestruturando um monte de coisa. Então, assim, a carreira de dados, ela não é uma coisa curto prazo. Você vai precisar passar por desafios mentais, emocionais no seu dia a dia. Então já começa a desenvolver essa parte, porque se você se dedicar somente a aprender a parte técnica, provavelmente vai faltar uma parte mais emocional, mais mental. Então, eu acabo recomendando livros que tem a ver com isso de vez em quando aqui no canal. Eu sei que o foco aqui do canal tem a ver também com crescimento pessoal e profissional também. Então, isso tem a ver com profissional, porque está impactando diretamente no seu profissional. Mas eu acabo falando muito dessa parte mais técnica, algumas dicas mais relacionadas especificamente com a carreira em dados e o que tipo de ferramenta que eu recomendo, etc. E as perguntas de vocês geralmente estão nesse nível também, então eu tento trazer o que o pessoal está perguntando. Mas a verdade é que se você não tem um controle emocional bom de entender que, cara, isso aqui é pro longo prazo, eu vou receber um monte de não, eu vou ter que estudar coisa que não ela é tão legal de estudar, acho que ninguém gosta de estudar, tipo, álgebra linear, cara, sei lá, quem que gosta de estudar isso? Talvez você goste aí, deixa aí nos comentários se você gosta de álgebra linear. Mas eu pelo menos não conheço ninguém que fala, pô, gosto demais disso aqui. Que chega uma hora ali, cara, que tipo, ninguém aguenta. Na hora que você tá resolvendo aí, você consegue resolver uma coisa e dar certo, e principalmente se você for reconhecido por isso, aí sim, aí você fala, pô, que orgulho que eu aprendi álgebra linear lá e serviu pra alguma coisa na minha vida. Mas, cara, enquanto você tá estudando lá, velho, é um negócio que, tipo, dificilmente a pessoa vai gostar. É só um exemplo, mas assim, dentro da área de dados tem muita coisa. Assim como começar uma linguagem de programação. Cara, o comecinho mesmo, quando você tá ali pegando comecinho de Python, por exemplo. É legal, pô, é legal. Você tá fazendo exercício lá, você faz o Hello World lá, todo mundo gosta ali daquela parte. Aí começa a entrar coisa mais complexa, um pouquinho. Acho que todo mundo dá uma desmotivada. E aí depois, alguns continuam, são poucos geralmente, e outros desistem. Então a recomendação aqui é: busque evoluir nesse lado emocional, mental. Isso é muito importante para o seu crescimento na carreira de forma geral. Principalmente sabendo desses altos e baixos aí que todo profissional passa por isso. Cara, e é muito mais rápido que você imagina. Às vezes, uma semana você tá com um número muito bom ali, na próxima semana despenca, e aí vai. Você tem que ter controle emocional pra coisa ir andando. Espero que o vídeo tenha sido útil pra você. Meu nome é Danilo, se inscreva no canal, como eu falei, é de graça. Deixa aí sua contribuição também nos comentários. Se você gostaria de ver algum tema específico aqui no canal, super agradeço aí pelas recomendações. E, mais uma vez, merchan. Esse livro aqui, cara, pode mudar a sua vida. Dá uma olhada, cara, o preço, tipo, ridículo aí. E seu problema é porque você não gosta de ler, aí, cara, você tem um problema de carreira sério. Você tem que pensar bem aí, porque eu sei que a maior parte das pessoas, incluindo dos profissionais, tem preguiça de ler um livro, não consegue terminar um livro, mas, ó, você tem que ler, cara. Você tem que ler. Esse livro aqui, inclusive, outros livros aí do mercado, eu sempre deixo eles na descrição aí, alguns que eu recomendo. São muitos livros bem interessantes na área de dados. E eu te garanto, cara, você pode conversar com um monte de gente aí, conversar com profissionais que estão no mercado há muito tempo, você vai aprender um montão. Mas o conhecimento que você adquire lendo, ele é diferenciado. São coisas diferentes, eu sei que o cara que só lê também, ele não vai estar preparado para tudo, do que se comparado com o pessoal que tem networking, que vai falando com todo mundo, aprendendo, passando pelas empresas. Mas se você está falando aí de um conhecimento mais sólido, mais técnico e realmente ali mais acadêmico, para uma coisa que realmente pode resolver também os problemas de uma empresa, o conhecimento que você adquire lendo, ele é muito maior do que outros conhecimentos que você adquire por aí. Então, cara, faça-se um favor aí, busca, se você não sabe, você não consegue terminar um livro, cara, busca um tipo de ajuda, sei lá, cara, procura uma forma tem a ver também com essa parte emocional, mental aí, busca uma forma de aprender a se concentrar melhor nas coisas. Eu já fiz o merchan do livro aqui, então não queria falar tanto do Ultrafoco, mas assim, isso aqui foi criado para ajudar profissionais que têm essa dificuldade. Se você tem interesse em saber mais sobre ele, entre em contato comigo, tem vídeo que eu falo mais sobre o Ultrafoco, mas assim, eu não queria desviar a sua atenção do livro, porque assim, o foco aqui desse vídeo é realmente esse livro aqui, que cara, ele é muito barato, sério, pela quantidade de conteúdo que você adquire, tá muito barato. Mas é isso aí, muito obrigado por ter assistido até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.